E aí, só para complementar o debate e as considerações, né? A gente fica num beco sem saída, né? Então, se a gente tem problemas de um lado ou do outro, como é que a gente faz para escolher? E aí, é óbvio que eu não quero convencê-los a nada, afinal a decisão, né, política ela é individual, mas vocês precisam levar em consideração dois aspectos importantes. Acho que o primeiro aspecto é a defesa da democracia. Por mais digamos, problemática, por mais complicada que esteja a democracia, ela ainda é o melhor de todos os regimes. E um governo que propaga, né, um ataque às instituições, ele está colocando em risco a ideia democrática. Então a gente não pode aceitar isso. Mas como que a gente sabe que um governo está colocando em risco o ideal democrático? Segue no próximo vídeo. Primeiro ponto, né? Um ataque à democracia é incitar o ódio, é incitar discursos negacionistas, negacionismo científico, negacionismo histórico, mas sobretudo um ataque às instituições. Gente, as pessoas passam, as instituições ficam. Um judiciário forte, um Ministério Público forte, órgãos de investigação fortes, eles são a essência da democracia. E aí a gente pode pegar um exemplo muito simples, né? Na época do mensalão do PT, por que os parlamentares do PT foram condenados, inclusive pelo ministro Joaquim Barbosa, que foi indicação do Lula enquanto presidente da República, né? Indicação do PT, porque as instituições eram fortes, porque existe a independência da magistratura. Então, quando você tem órgãos de controle e de fiscalização fortes, a democracia vai bem e você consegue responsabilizar quem cometeu excessos. Mas, de outro lado, quando a gente olha para a atual presidência da República, a gente não vê o mesmo caminho sendo escolhido. Vamos olhar, né, sobretudo para a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão de acusação, que é o chefe do Ministério Público Federal. Acho que a gente nunca teve na história da República um procurador-geral que engavetasse tantos pedidos de investigação. Vejam, a ideia do Ministério Público nesse âmbito específico é promover a investigação, não é condenar, é simplesmente pedir a instauração de inquéritos para se investigar os atos. E a gente não teve isso. O que a gente viu foi uma postura não apenas, né, de, enfim, talvez favorecimento ao atual presidente da República, mas sobretudo falas do próprio presidente, né, tentativas de influenciar na escolha do chefe da Polícia Federal para poder interferir de alguma forma na investigação que recairia contra os seus filhos, né, as falas do próprio presidente dizendo que se ele tivesse que mudar o chefe de alguém para não prejudicar um amigo ou familiares, ele o faria. Então a gente percebe como existe uma diferença nesse sentido. E a gente também percebe uma diferença muito importante nos próprios planos de governo. E daí, acho que isso é essencial, a gente precisa ter consciência de classe. Quando você olha um plano de governo, por exemplo, que propõe zerar a cobrança de imposto de renda para determinadas faixas ou classes da população que recebe aquele determinado salário, quando você vê um programa de governo que quer trazer de volta o Minha Casa Minha Vida, e tantos outros programas de pautas sociais que são importantes. Vejam, não é para dar privilégios, não é para favorecer, né, mas para tentar reduzir de alguma forma desigualdades sociais existentes num país tão imenso como o Brasil. Então, isso é extremamente importante, é por isso que a gente precisa pensar. Do outro lado, quando você vê o plano de governo, você vê a proposta, né, de excluir a possibilidade de você abater do imposto de renda gastos com educação, a ideia de você não ter aumento do salário mínimo. Então, estudem os planos de governo, mas analisem sobretudo o próprio contexto político. Gente, não é uma falácia quando a gente fala que a gente está lutando para tentar manter a democracia. Quando a gente vê numa chapa a presidência da República, né, o Alckmin ao lado do Lula, pessoas que sempre foram rivais politicamente a vida inteira, é óbvio que isso representa algum tipo de conchavo político para determinado objetivo, mas quando a gente percebe esse tipo de arranjo político em prol da democracia, a gente percebe o risco que a gente corre, quando a gente olha para o outro lado. E não apenas isso, basta vocês olharem a quantidade de ex-presidentes da República, de figuras públicas que estão declarando apoio à candidatura do Lula, e os motivos. Por óbvio, essas pessoas não acreditam que o Lula é a única solução para o Brasil, que é a melhor solução para o Brasil, mas nesse momento é a única que a gente tem. Então, por isso, a gente precisa sopesar isso com muito cuidado.